Gente, eu gravei um vídeo falando sobre os processos ecossistêmicos que guiam os processos de restauração ecológica. E eu estava comentando que o que eles têm em comum é o entendimento dos processos ecossistêmicos e como é que a gente usa eles para criar função de paisagem. Então hoje eu estou dentro de uma florestinha, uma floresta secundária que a gente tem aqui dentro da minha propriedade aqui na Austrália. E eu vou explicar para vocês a semelhança, eu vou tentar passar a semelhança dentro das minhas possibilidades, porque eu não trabalho com a pecuária aqui nessa propriedade. Dentro da sucessão ecológica nas florestas, a gente entende que que a sucessão se deu com a fauna e a flora coevoluindo. Então, a gente hoje, para trabalhar nos sistemas florestais, a gente parte do princípio que a gente pode ser um dos animais que funciona em harmonia com o sistema e que a gente tem uma função a cumprir. Para a gente cumprir essa função dentro da agrofloresta, a gente entende a estratificação, que são essa questão dos andares da floresta, né? A floresta se organiza, as árvores se organizam em andares, né, em estratos, que a gente chama. E a sucessão ecológica ela também define o tipo de flora que vai ser possível se desenvolver naquele tipo de solo. Então, quanto melhor for o solo, mais a gente tem condição de trabalhar com árvores que vivem um ciclo muito longo, que tem um ciclo de vida longo e que tem uma demanda por nutrição mais complexa. Então, dentro dos processos de restauração ecológica, usando a agrofloresta sucessional, a gente tem uma noção de densidade, ou seja, a quantidade de espécies que a gente coloca dentro de uma determinada área. Isso, quando a gente vê aqui numa floresta, por exemplo, a gente vê que a densidade é alta, né? A gente tem muitas espécies dentro de um espaço pequeno. Aqui no caso, acho que a gente tem 3 ou 4 espécies, são 3 ou 4 árvores diferentes. Essa proximidade dentro do sistema florestal, né, trabalhando com a sucessão ecológica, a gente chega nesse caso aqui, ó, onde a gente tem o chão da floresta, ele é sempre coberto de serrapilheira. Essa serrapilheira em decomposição é o que perpetua a questão do solo, né, que vai criando mais solo, um solo cada vez mais rico de nutrientes, mais complexo. Então uma das formas que a gente tem de ver é ver a quantidade de elementos que a gente tem dentro de uma área, e depois a gente chega aqui e vê, tem serrapilheira, se ela está em decomposição, né, e se tem presença da micorriza, dos fungos que vão decompor esse material. Ó. Então aqui a gente já tem solo sendo feito, ó, né? É um solo cheiroso, limpo e cada vez mais preto, mais escuro. Ó. Esses mesmos princípios, eles estão presentes na pecuária regenerativa. Aí eu vou, dentro do que dá para fazer aqui nessa propriedade, eu vou mostrar para vocês. Dentro da abordagem da pecuária regenerativa, os princípios de sucessão então são os mesmos. Se o solo está pobre, você vai ter um tipo de capim que é menos exigente. Se o solo está mais rico e a interação da fauna e da flora que coevoluíram juntos estão com uma interação harmoniosa, a tendência daquele sistema é caminhar para um sistema mais complexo, ou seja, você vai ter várias plantas, várias gramíneas perenes, vários tipos de capim, você vai ter palhada no solo, que no caso na floresta a gente chama de serrapilheira, normalmente as pessoas que trabalham com a pecuária chamam de palhada, mas o princípio é o mesmo. Então dentro de uma área você vai ver se tem uma densidade, se tem várias espécies e como que elas estão se comportando. Então olha só, aqui numa área pequena de, sei lá, 50 centímetros circulares aqui, a gente tem pelo menos 3 a 4 tipos de gramínea e algumas folhas compostas, né? algumas plantas que a gente tem de folha larga, né? Então, na floresta, as árvores, elas perdem as folhas, né? No pasto isso não acontece, tem a taxa de rebroto. Então assim, ela solta uma folha, 2 folhas, 3. Quando ela vai soltando umas, as primeiras envelhecem e ficam secas. Essa folha seca, dentro das pastagens, né, ou das pradarias, a gramínea ela não perde a folha. Então ela precisa do herbívoro para vir aqui e cortar tudo isso aqui, para abrir espaço para ela germinar de novo. Então a avaliação é a mesma. Se a gente tem uma complexidade, uma biodiversidade de fauna e flora, então nesse caso aqui a gente tem um tipo de capim, 2, aqui tem aqui eu esqueci o nome dela em português, tem um outro tipo de capim aqui e tem esse aqui, ó, né? Tem folha complexa. E se a gente fosse olhar aqui no meio, no meu caso aqui, isso não foi promovido pelo herbívoro, mas a gente procura na pecuária regenerativa ver se as moitas estão se aproximando, é sinal de restauração. Se as moitas estão se espaçando, é sinal de degradação.
E entre as moitas você vai ter essa palhada, né, já em decomposição. Né? Vai ter palhada morta e vai ter palhada já em decomposição, e você vai procurar pela micorriza da mesma forma. Agora, a maneira com que a gente gerencia essa interdependência, essa coevolução da fauna e flora nas pradarias é um pouco diferente. A gente tem que imitar os movimentos migratórios. Então, os princípios ecossistêmicos são os mesmos. O que a gente precisa entender é que na floresta funciona pela mesma razão, mas funciona de um outro jeito, porque as plantas se comportam de outra forma, e nas pradarias se comportam com os mesmos princípios ecossistêmicos, mas de uma outra forma, com mais dependência do herbívoro. Na floresta, a gente, principalmente nos sistemas agroflorestais, a gente passou a ser o animal que maneja, que faz a poda, que acelera a sucessão, que melhora o solo. No árido e no semiárido, a gente precisa dos animais para cumprir essa função, que a gente não vai fazer. E é por isso que eu estava falando que os dois funcionam muito parecidos. A restauração ecossistêmica de agrofloresta sucessional e a restauração da pecuária regenerativa, os princípios são muito parecidos, embora o clima, o bioma e os elementos usados sejam diferentes. A ideia aqui então foi trazer para vocês mais informação sobre como funcionam os processos ecossistêmicos, a função de paisagem, nas várias abordagens de desenho ecológico, incluindo aí a pecuária regenerativa. Porque a gente não tem mais tempo para não usar todos os instrumentos, todas as ferramentas que a gente puder para restaurar as áreas que já foram degradadas. Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo.